Vamos fazer uma reflexão hoje sobre o item 9 e 10 do Decálogo, dos 10 mandamentos. Só que eu fui buscar na internet, gente, distorceram muita coisa, viu? Eu tive que buscar mesmo no original, né? Tirar esses dois itens e botar outras coisas lá, né? Mas eu quero falar sobre esses dois itens que está no Decálogo, nos 10 mandamentos, e que é importantíssimo. Aliás, todos eles são importantes, né? Mas esse aqui é muito importante, assim, que eu vejo, assim, para a gente fazer uma reflexão, porque vai nos dar condições de analisar o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, diante deste conteúdo aqui. Então, o nono fala sobre não desejar a mulher do vosso próximo. E o 10º é não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu gado, nada, certo? Nem qualquer das coisas que estejam sobre a proteção dessa pessoa, ou seja, sobre o domínio dela. Então, e hoje a gente vai falar sobre isso. É bem interessante. Por quê? Porque a gente vai abordar aí o desejo e a inveja, né? Para a gente saber se orientar. Todo mundo sabe que a gente não deve ser invejoso, não é? E que também a gente não pode estar desejando tudo, não. Mas a gente pode desejar, sim. O desejo é uma alavanca para que a gente possa ir buscar aquilo que a gente está precisando. Só que muitas vezes as pessoas usam o desejo para coisas impossíveis, ou coisas que não têm sentido, coisas que não vai preencher ela, nem, vamos dizer assim, moralmente, nem espiritualmente, vai encher ela apenas de coisas físicas, coisas materiais, que poderia muito bem passar sem elas, né? Eu sei que ninguém fica sem dinheiro. Quando fica sem dinheiro, causa problema. Muitas vezes a gente deseja. Mas o dinheiro você deseja, ele não cai assim, não. Mesmo na loteria não cai, não, gente, né? Todo mundo ganha assim, todo mundo ganhava, né? E mesmo assim, se você for olhar o resultado de quem ganhou na loteria, muitos deles hoje estão pobres ou perderam a vida. Então veja que a coisa não é assim, não. O dinheiro é bom apenas aquele para o necessário. O supérfluo, sim, para você juntar para fazer uma viagem com a família, porque a viagem com a família traz aquele benefício de aconchego familiar. Mas o que eu quero falar é sobre a inveja. O desejo provoca justamente também a inveja, né? Porque quando você deseja muito uma coisa, eu quero, eu preciso, você mexe com energias negativas dentro de você. Essas energias negativas muitas vezes faz você fazer coisas terríveis, não é? A inveja leva as pessoas a cometerem homicídios. A inveja leva as pessoas a cometerem suicídio. A inveja leva as pessoas a roubarem, apropriar-se de coisas que não é sua, que o outro levou um tempo para construir ou para adquirir, com muito esforço, com muito trabalho, e o outro vai lá por inveja, vai e se apossa daquilo. E vai causar danos terríveis naquela outra pessoa, principalmente se ela não estiver preparada. Porque quando a gente está preparado para enfrentar essas adversidades da vida e também provocada por outro, nós
passamos pelo momento de agitação, porque ninguém gosta de ser lesado, ninguém gosta de ser, vamos dizer assim, passado para trás, não é? A gente sente. Mas quando você já tem uma certa elevação moral, espiritual, que você já entende o Evangelho de Jesus e já coloca ele em prática no seu dia a dia, você vai utilizar ele naquele momento para quê? Para entender que aquele outro ainda está num processo muito inferior e que por isso fez coisas para adquirir as coisas ou tomar de você ou se apropriar, porque ainda estava daquele jeito. Se ele já tivesse no grau que você está, não faria. Porque quando a pessoa está espiritualizada, quando a pessoa já sabe o que está fazendo aqui, quem é, que é um espírito em processo evolutivo, um espírito criado por Deus, pelo nosso Criador, ou seja, pela inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nos criou enquanto espírito, para que a gente se desenvolvesse, para que a gente adquirisse virtudes, mas que nós preferimos enveredar pelos caminhos das imperfeições. Então, a inveja é a imperfeição. É sim. Mas eu sempre digo que tem 2 tipos de inveja. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas eu vou explicar bem direitinho. Existe a inveja boa e a inveja ruim. Uma vez eu falei isso, o pessoal foi... eu falei isso numa palestra. Por quê? Porque, a princípio, como é que um sentimento ruim, um sentimento inferior, pode ser bom ao mesmo tempo, né? Mas eu sempre falo que tudo é neutro. Tudo é neutro. Nós usamos palavras para conceituar algo, mas tudo é neutro, né? Então, a inveja boa, sabe qual é? É aquela quando você começa a invejar alguém que conseguiu, vamos dizer, se formar. Alguém que conseguiu ser doutor, ter o curso universitário. Ou conseguiu um curso profissionalizante e se deu bem. Vamos dizer, um esteticista, que tem vários clientes, que vive bem, tem carro, tem casa, tem tudo. Então o outro fica olhando e dizendo, olha, ela é esteticista, tem tudo, não sei o quê, e começa a invejar. Essa inveja, a princípio, a gente olha assim, essa inveja de querer aquilo que o outro tem, é ruim. É ruim para o outro? Não, porque muitas vezes o outro não está nem aí, não sabe nem que você tem inveja dele. É ruim para quem sente a inveja. Mas essa inveja, ela pode ser boa, dependendo do encaminhamento que você pode dar. Porque você pode invejar a posição que ela está, como esteticista, que tem uma clientela boa, que tem um nome, né, que todo mundo já conhece, tem uma vida financeira boa. Você pode invejá-la com a inveja boa, como ao invés de querer ser ela, você vai buscar os meios que ela buscou para conseguir estar hoje nesse ponto, nessa posição. Como? Ela estudou, ela fez um curso profissionalizante. Então, o outro vai fazer o curso profissionalizante. E vai se preparar. Mas também ele tem que ter o quê? A determinação de ser um bom profissional naquela área. E aí ele vai conseguir atingir também a clientela boa, não a clientela daquela pessoa. Porque a inveja vai ser ruim se ele começar a querer tirar a clientela do outro por conta da inveja. Aí essa inveja é ruim. Mas se ele quiser ser um bom profissional como aquela outra pessoa foi, a inveja para ele vai ser uma inveja que impulsionou ele para o bem, não é? Porque ele não teve a inveja ruim,
aquela inveja negativa, aquela inveja de falar mal do outro. Veja bem, eu estou falando numa pessoa, vamos dizer, esteticista. E ele sabe que ela, na sociedade, é bem vista porque é uma profissional de gabarito, uma pessoa responsável, né, que faz de tudo para agradar o seu cliente, mas com honestidade. E se você for copiar e ser esteticista, né, porque está invejando ela, e viver sua vida como eu falei, tudo bem, mas se você vai ser esteticista como ela, e aí você vai fazer o quê? Vai falar mal dela, vai dizer que ela é isso, é aquilo outro, que não presta, que é uma profissional irresponsável, quando aquela pessoa não é, e você sabe que não é. Então você está se deixando levar pela inveja ruim. Pela inveja que só causa mal a você. Vai causar mal a ela porque ela vai ficar mal vista. Mas como ela é uma profissional de mão cheia, uma profissional responsável, os clientes dela vão ser a própria defesa dela. Porque eles vão defendê-la. E a verdade vai sobressair por conta disso. E quem ficou mal? Você. Que além de ter invejado, usou esse sentimento negativamente para prejudicar o outro. Então, a inveja é ruim quando você prejudica o outro. E quando você prejudica a si mesmo, ainda é pior. Gente, o pior inimigo nosso, o pessoal sempre coloca o pobrezinho, coitado. Criaram esse pobre do chamado demônio, satanás, diabo, o capiroto. Criaram com bode expiatório, coitado. Eu tenho tanta pena. Aliás, ele não existe, né? É criação do ser humano. Para usar de bode expiatório. Então, para tirar a culpa dele, ele joga a culpa em quem? No Satanás, no diabo. Ah, eu fui tentado. Você foi tentado pelo diabo? Como? Ele chegou e ficou cutucando você? Não, gente, você foi uma pessoa que se deixou levar por sentimentos negativos, como a inveja, como o ciúme. O ciúme mata. O ciúme, a pessoa pode suicidar, né? Porque o ciúme e a inveja, eles estão bem juntinhos. Esses sentimentos, tudo estão junto um com o outro. Um é consequência do outro. Está lá na frente, quando eu falei para vocês sobre egoísmo e orgulho. E o egoísmo e o orgulho vão gerando todas essas coisas, quando você se deixa levar por isso. O problema é você se deixar levar. O problema é você não se trabalhar espiritualmente, moralmente. Nós precisamos nos desvencilharmos desses sentimentos que só nos trazem prejuízos agora, nessa existência, mas principalmente quando a gente desencarna. O mundo espiritual está lá tudo anotadinho, gente, tintim por tintim. Não adianta chegar lá dizendo, prestem atenção, dizendo, quando o mundo espiritual está lá com o caderninho e diz, olha, você fez isso aqui, você teve inveja de fulano, e ao invés de você querer ser como ele e buscar os meios que ele conseguiu para ficar daquele jeito, você foi buscar os meios, mas foi denegrir a imagem daquele outro. Está aqui anotado. Aí o que a pessoa vai dizer? Não. Olhe, eu fiz isso porque eu fui tentado. Olha, foi o diabo que veio e botou na minha mente isso. Não foi, gente. Foi você. Tudo começa com os nossos pensamentos.
Dos pensamentos vão para as palavras, das palavras para os atos. Quando estão no pensamento, sentimentos negativos, pensamentos negativos, o que é que acontece? Você pode encontrar algum espírito que vibre nessa mesma faixa da inveja, do ciúme, que se sente bem fazendo isso, e você pensou, e ele captou o seu pensamento e diz, opa, isso aqui é um prato feito para mim. Eu vou instigar ela a ter mais sentimentos nessa área de inveja e ciúme, e vou sentir as emoções. As emoções não é de Roberto Carlos, não. São emoções negativas, pesadas, que só falta você correr, é doido. Entendeu? Por quê? Porque ele vai começar a alimentar todo esse pensamento no mal. Se você pensou em fazer uma besteirinha, ele vai intuir você a fazer uma besteirona. Eu estou falando assim, gente, porque eu não quero usar termos aqui, vamos dizer assim, mais técnicos. Mas a vida é desse jeito. Então, o que é que acontece? Veja bem, eu falo as coisas, digo o que, por quê, para quê, aonde, quando, mas quando esses pensamentos chegarem na sua mente, não deixe eles se desenvolverem, não. Aí você diz, mas como, Amália? Como é que eu vou fazer? Eu começo a pensar, e vem pensamento, vem... Sim, você pensou, você deixou os pensamentos fluírem. Corte. Corte. Como? Orando. Mas orando com sentimento. Se você pegar e ficar com o Pai Nosso é uma prece fantástica que Jesus nos ensinou, aliás, é um modelo que Jesus nos deu para a gente. Então, quando quiser se comunicar com o mundo espiritual, quando quiser ajuda, quando precisar de socorro, aí a gente vai seguir aquele roteiro dele. Mas siga o roteiro do seu coração. Se você está tendo pensamentos invejosos, e você é uma pessoa invejosa, pouquinho assim, pouquinho, mas está tendo um pensamento invejoso, corte, ore, peça a espiritualidade amiga para lhe ajudar. Quando você começa a orar, gente, ou então ler um livro bom, um romance espírita, certo? Ou pegar a Bíblia e vai ler. Por quê? Porque você vai ocupar a mente em coisa boa. E aquele pensamento não vai se desenvolver. E também, se tiver algum irmão desencarnado, algum espírito que estiver captando, ele não vai ter acesso porque você vai cortar aquilo. Ele não vai ter acesso, ele vai procurar. Gente, ninguém quer ter trabalho, não. Ele vai procurar outra pessoa mais desavisada e vai, então... Repara, rapidinho. Jesus ensinou isso a gente no evangelho dele, ensina lá. Mostra lá. Mostra. Eu sempre cito essa passagem do evangelho porque ela é uma realidade atual. Não é antiga, não, é atual. E não aconteceu só lá, não. Ali, naquele momento. Acontece diariamente. Que é aquela passagem quando Jesus diz: existia um espírito imundo que habitava um homem. Ou seja, a casa que era aquele homem. E esse espírito sai da casa, ou seja, sai do homem, vai vagar por terras estranhas. Chegando lá, as terras são muito áridas. E aí o que é que ele faz? Ele diz, não estou gostando daqui não. Não quero ter trabalho não, gente. A coisa tem que ser bem na moleza. Porque só se ocupa disso quem ainda é preguiçoso, certo? Não tem coragem de trabalhar, porque existe o trabalho espiritual. Dá mais trabalho do que o trabalho manual, o trabalho físico. Então, o que é que ele faz? Ele diz, espera aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Deixa eu ir olhar lá como é que está a barra. Aí ele vai lá, chega na casa que o homem habita,
e encontra tudo maravilhoso, do jeito que ele queria. Porque ele saiu daquela casa, ou seja, saiu da companhia do homem, ou seja, deixou de obsediá-lo e foi embora. Talvez aquele homem tenha sido ajudado por um dos apóstolos, até mesmo por Jesus. Mas o que aconteceu? Quando ele volta e vem, ele vai querer saber se as coisas melhoraram. Aí ele vai e percebe que aquele homem continua do mesmo jeito. Ele não aproveitou a saída daquele espírito de perto dele, trazendo todos aqueles problemas, certo? Falta de vontade de viver, sem ânimo, ou se com crise de raiva, de ira, sem ver de quê, entendeu? De repente estava bom, daqui a pouco explode. Tudo consequências dos efeitos que o espírito que estava com ele provocava, certo? E ele absorvia. Quando é retirado, o certo, o correto é o quê? A pessoa sente um alívio e buscar continuar fazendo aquilo que trouxe o alívio. Mas as pessoas fazem o contrário. Elas vão e continuam a fazer as mesmas coisas que faziam na época em que se sentia mal. E aí o que é que acontece? Jesus diz, ele viu a casa varrida e adornada, volta para as terras áridas, pega mais 7 espíritos com ele, do mesmo nível dele, certo? Os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, traz aqueles 7 espíritos com ele e a situação daquele homem, Jesus diz, é pior do que a primeira, porque agora o quê? Era só um espírito que perturbava ele, que obsediava ele. Agora são 8, porque são 7 com ele e 8. Por quê? Porque aquele homem foi imprevidente. Porque aquele homem simplesmente não aproveitou a oportunidade que foi dada. Certo? O afastamento daquele espírito que estava provocando aquilo. É o que acontece hoje. Nas casas espíritas está cheio disso, gente. Não é só na casa espírita, não. Até nos templos evangélicos, porque eles fazem também aquele trabalho de imposição de mãos, fazem todo aquele. Nas igrejas católicas, né, também tem imposição de mãos, tem orações. Essas imposições de mãos e orações, quando as pessoas que estão fazendo isso são pessoas realmente que têm a energia, ou seja, que têm a mediunidade, que são médios, mesmo que não saibam, que têm a mediunidade que pode provocar o afastamento de um espírito, aquelas pessoas também se sentem bem. Como se sentiu bem, não está nem aí. Lá na casa espírita é assim. Chega, faz a consulta espiritual, aquele espírito orientado, né, esclarecido, muitas vezes o espírito consente em buscar suas melhoras, porque o mais sofrido é ele, gente, sabe? No final das contas. Então, o que é que acontece? Quando as pessoas se sentem livres, ou seja, aí continua o quê? Em vez de continuar a se melhorar, a buscar desenvolver os sentimentos positivos, né? Trocar os sentimentos negativos pelos sentimentos positivos, o que é que acontece? Não fazem. Então a situação deles é pior. Muitas vezes chega na casa espírita e é pior. E muito pior. Né? Então tem casos fantásticos. Foi por 30 anos nesse laboratório fantástico, que é uma casa espírita na área mediúnica. E hoje o seminário que vai haver lá é sobre mediunidade. E eu quero ver, vou assistir para ver. Então, gente, a coisa é desse jeito. Não, mas eu não sabia. Sabia sim, gente. Evangelho de Jesus, aliás, o Evangelho de Jesus é mais jovem, 2000 e poucos anos. Foi Moisés que recebeu os 10 mandamentos. Moisés. Há mais de 5.000 anos, por aí assim. 4.000 anos, 5.000 anos.
Ninguém sabe. Entendeu? Tá lá, os 10 mandamentos. Todas as pessoas que utilizam a Bíblia têm acesso a isso. Porque tá lá, os 10 mandamentos. Apesar de que agora eu encontrei gente muito adulterado, tiraram muita coisa. Não encontrei. Na internet eu não encontrei isso aqui. O antigo, o verdadeiro, o original. As pessoas estão falsificando até os 10 mandamentos. Eu fiquei muito triste quando eu vi isso, mas infelizmente é do coração de cada um. Então pense nisso. Faça com que a inveja que você sente de alguém, seja porque for, se transforme em inveja boa. Queira ser ele, mas faça. Trilhe o caminho que ele trilhou para chegar ali. E não vai derrubar ele, puxar tapete, caluniar, porque aí isso aí sim, você vai responder por tudo, porque a lei de causa e efeito te pega. E principalmente aqui você pode nem sentir nada, mas quando você for para o mundo espiritual, você vai ver o choro e o ranger de dentes. Bem, por hoje é só e até o próximo encontro.